de hoje, desmontando a pirâmide. Então, já fizemos o desmontando o prisma, agora vamos compreender como é uma pirâmide, a estrutura de uma pirâmide. Gostaria que vocês fossem lendo junto com a professora, vai parando para pensar, para compreender, tá bom? Para conseguir fazer. Eu vou explicando e vocês vão fazendo junto, que é a melhor maneira que tem para vocês conseguirem, tá bom? Provavelmente você já viu a foto das pirâmides de Gizé, no Egito. Elas são famosas. A pirâmide maior é a do túmulo do faraó Quéops, e quando foi construída, tinha 145,75 metros de altura. Sua estrutura é constituída de cerca de 2 milhões de blocos de pedra. A forma das pirâmides tem intrigado a humanidade desde que foram construídas. Entretanto, nem todas as pirâmides têm a mesma forma. Tudo depende de uma de suas faces, chamada de base, que pode ter 3, 4, 5, 6 ou mais lados, como mostram as figuras abaixo. Com exceção de base, as outras faces de uma pirâmide são chamadas de faces laterais e todas elas são triangulares. Então, observe aí. A letra A é uma base triangular com 3 lados. Observaram? Olha, 3 ladinhos. Letra B, uma base quadrangular com 4 lados. Sustenta a pirâmide, é o que mantém ela no chão. Então, a letra A, triangular, letra B, quadrangular com 4 lados. A letra C é uma base pentagonal porque tem 5 lados. Passa o dedinho para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. A letra D é uma base hexagonal com 6 lados. Então, olha, a base é o que sustenta, que mantém a pirâmide no chão, ela tem 6 lados na letra D. Vamos às atividades. Número 1. Observe as pirâmides representadas acima e responda. Letra A. Quantas faces tem cada uma dessas pirâmides? Então, vamos pensando aí, tá? Na letra A. Quantas faces tem a pirâmide? Olha, tem 1, 2, 3 e a base também é face, então são 4 faces. Tudo bem? Entenderam? Contem, ó. 1, 2, 3 lados, mais a base, 4. Então, letra A, 4 faces. Letra B. Quantas faces tem a letra B? Contem quantos lados ela tem, mais a base, vai ser a quantidade de faces. Façam o mesmo com a letra C e com a letra D, certo? Aí do lado temos um recadinho, atenção! A base de uma pirâmide é uma de suas faces, então é isso que a professora está falando. Para saber a quantidade de faces, conta os ladinhos mais a base. Vértices tem a pirâmide D. Então, os vértices são os ladinhos que juntam uma face à outra, tá? Então, se a pirâmide D, ela tem 6 lados, né? Então, tem 6 vértices que juntam uma à outra, mas tem também a do pontinho lá que junta todos. Então, são 7 vértices. São os dos lados, mais o pontinho que une todas. Lá em cima da pirâmide, a resposta é 7. Letra C. Quantos lados tem a base da pirâmide C? Então, olha lá, é só contar quantos lados. Ela já tá falando, né? Então, só completar aí. Letra C. Quantas faces laterais tem a pirâmide C?
Mesma coisa. Vamos contar aí quantos ladinhos, quantas faces laterais tem a pirâmide C. Letra E. Quantas faces triangulares tem a pirâmide C? Né? Então, vai olhar e contar também quantas faces triangulares. Então, não é face total, né? Porque a base ali não vai contar porque ela não é triangular. Letra F. Quantas faces triangulares tem a pirâmide A? Olha, ali a pirâmide A já é diferente. Ela tem as faces laterais, que são triangulares, mas a base dela também é triangular. Então, quantas faces? São laterais mais a base. Então, são 4. Questão 2. Pessoal, uma dica, vai parando. Vai parando o vídeo, pensa, tá? E responde. Questão 2. Júlia e sua turma receberam da professora de pirâmide feitas em cartolina representados abaixo, em que a base de cada uma foi pintada de amarelo. Então, olha lá, cada figura com sua base pintada de amarelo, tá? Imaginem a base da pirâmide, né? Como ela ficaria em pé. Então, essa é a parte que sustenta, é a base. Com uma tesoura sem ponta, Júlia abre cada pirâmide de modo que cada face fique presa a uma outra, pelo menos por uma aresta. Em seguida, estica cada superfície obtida sobre a carteira e copia cada figura numa folha de sulfite. Depois, representa as planificações obtidas. Letra A. Veja ao lado como ela representou a planificação da superfície da pirâmide 1. Então, ela abriu, né? Pegou uma tesoura, abriu a pirâmide 1 e ela aberta, ela fez esse desenho da pirâmide 1. Será que é desse jeito que era para ter ficado? Você considera que Júlia acertou ou errou? Se acertou, por quê? Se errou, por quê? Tá? Vamos pensar. Imagine fechando essa figura dela aí. Será que vai dar certinho? Por quê? A planificação da superfície da pirâmide 2 está representada na figura ao lado. Nela, assinale em vermelho o ponto que representa o vértice. O ponto que representa o vértice na base amarela da pirâmide. Então, imaginem fechando. Vocês podem até fazer num pedaço de papel a mesma figura e tentar fechar para ver. Qual o ponto que não vai encostar ali na base amarela? Aí vocês fazem uma marcaçãozinha aí com a caneta vermelha ou um lápis vermelho, tá bom? Questão 3. Preencha a tabela abaixo, levando em conta as pirâmides da atividade 2. Então, vamos lá, observando as pirâmides da atividade 2. Pirâmide. Lembrando que os vértices são os ladinhos que unem uma parte à outra. Lembram que eu falei? Tá? Então, ela vai ter quatro vértices laterais, mais a parte de cima que emenda uma a outra. Então, a pirâmide 1, 5 vértices. Então, completando aí junto comigo. 2, ela tem 1, 2, 3 vértices, mais o que une. Então, 4 vértices. A pirâmide 3 tem 1, 2, 3, 4 vértices, mais o que une, 5 no total. Então, pirâmide 3, 5 vértices. A pirâmide 4, ela tem 3 vértices laterais e o vértice que une essas 3 pontas, 4 vértices no total na pirâmide
Então, agora vamos analisar o número de vértices da base. Então, somente a base. Então, a letra A, passa o dedinho aí. Tem 1, 2, 3, 4 vértices. A base. Na figura 2, tem 1, 2, 3 vértices a base. A figura 3 tem 1, 2, 3, 4 vértices a base. A figura 4 tem 1, 2, 3 vértices. Estamos contando só a base, agora aqui nessa atividade. Agora vamos para a terceira parte do quadro. O número de arestas da base. Então, vamos ver. As arestas são as linhas, né? É a mesma coisa que se fossem as linhas, onde a gente pode passar a mão ali, ó. Número de arestas. Então, também, na pirâmide 1, 4 arestas, 4 linhas. Na pirâmide 3, 4 arestas. Na pirâmide 4, 6 arestas, tá bom? É só passar o dedo em cima assim, ó, que são as arestas, as linhas da figura. Agora, o total de arestas, mas o total da figura inteira. Essa anterior, a gente estava fazendo as arestas da base. Você pode passar o dedo na figura inteira para contar as arestas. Então, na figura 1, passando o dedo e contando todas as arestas, nós teremos 8 arestas. Na figura 2, contando todas as arestas da figura inteira, teremos 6 arestas na figura 2. Na figura 3, 8 arestas. Na figura 4, 6 arestas, ok? Agora, o total de faces, que é o total de lados, né? Cada lado mais a base são as faces. Então, na figura 1, nós temos, contando 1, 2, 3, 4, 5 faces. Na figura 2, 1, 2, 3, 4 faces. A figura 3, vai contando junto com a professora. Na figura 4, 1, 2, 3, 4, tá? Tem que olhar bem lá a figura. Passa o dedo, conta, passa o lápis, tá bom? Fica mais fácil para trabalhar. Completamos o quadro. Agora, a questão, classifique como verdadeira com V ou falsa F cada afirmação. Então, vamos lá. Letra A. A quantidade de vértices de uma pirâmide é igual à quantidade de suas faces? Dá para a gente olhar lá no quadro, ó. Por exemplo, a pirâmide 1. Ela tem o total de vértices de 5 vértices. E quanto de faces? Qual a quantidade de faces que ela tem? 5 também, né? A figura 2, 4 vértices, 4 faces. Figura 3, 5 vértices, 5 faces. Figura 4 vértices, 4 faces. Observaram? Então, é verdadeira, é a mesma quantidade de vértices e faces, tá bom? Letra B. O número de vértices da base de uma pirâmide é maior de suas faces? Vamos ver? Figura 1. Número de vértices da base, 4. Total de faces, 5. Então, é F falso, não é maior, tá? É menor. Letra C. A base de uma pirâmide contém todos os seus vértices menos um deles? Verdadeiro, né? Porque a base, ela tem os vértices que sustenta ela, mas não tem aquele que junta todos.
Tem todos os vértices menos um. Letra D. A superfície de uma pirâmide sempre tem, no mínimo, 4 faces triangulares. Sim, é verdadeiro. Ela precisa ter pelo menos 4 faces para ela ser uma pirâmide. Letra E. O número de arestas da base de uma pirâmide é sempre a metade do total das suas arestas. Sim, é verdadeiro. É só observar lá no quadro, né? O número de arestas da base, né, é sempre a metade do total de suas arestas. Então, verdadeiro. Ok? Questão 5. Marque com X quais das seguintes pirâmides. Essas figuras, se elas estivessem fechadas, né? A 1 é superfície de uma pirâmide? O que vocês acham? A segunda é superfície de uma pirâmide? A terceira também superfície de uma pirâmide, lembrando as características da pirâmide, né? Faces triangulares. E a verdinha ali, ela é a superfície de se eu montar essa figura, ela vai continuar, ela vai montar e formar uma pirâmide? Marque um X em qual planificação, tá bom? Qualquer dúvida me pergunte, mas vai fazendo junto que dá certo.